Daqui a um mês, cerca de 2.500 famílias do Movimento Social de Luta dos Trabalhadores vão ter que deixar os lotes ocupados em cumprimento a decisões judiciais. Integrantes tentam reverter liminares com o argumento de que proprietários não têm a posse regular das áreas. Já o município afirma que não consegue acolher essa população depois das reintegrações de posse. A ocupação de terras na área urbana é o tema da entrevista de hoje com o professor da Unesp, José Chaides Alves. Domingo foi o dia do escoteiro e uma turma animada divulgou as atividades e os valores do escotismo. Está no ar o Unesp Notícias desta segunda-feira, 24 de abril. Boa noite. 2.500 famílias do Movimento Social de Luta dos Trabalhadores foram notificadas a deixar as áreas ocupadas hoje em regiões periféricas de Bauru. A reintegração de posse está marcada para daqui a um mês. Os integrantes tentam recorrer da decisão judicial em caráter liminar e buscam o apoio do município. A prefeitura tenta uma solução com o INCRA, mas hoje afirma não ter como destinar nenhuma área a essa população. Este lote no assentamento Morada da Lua é o lar de 24 pessoas. Edmilson mora aqui com os filhos e netos desde o ano passado. Desempregado, encontrou no assentamento a chance de uma nova vida. Eu pagava aluguel com 22 pessoas, né? Meu sofrimento era dobrado, chegava a passar fome. Aqui a gente está, não digo em boa vida, mas pelo menos a gente está comendo um pouquinho melhor. A casa é improvisada e os cômodos são apertados, mas atende às necessidades da família, que sonha em ganhar a posse do terreno para garantir a segurança desta e das próximas gerações. O que nós quer é aquele papel que diz de pai para filho, para ninguém estar vendendo, sabe? Porque tem muita gente aqui que é interessada em vender, nós não. Simplesmente a gente quer uma moradia digna. Vera também mora no assentamento. Durante o dia, enquanto os filhos trabalham, ela fica em casa cuidando dos netos e dos bisnetos. Ela era de São Paulo e veio para o interior em busca de qualidade de vida. Eu tenho 56 anos, eu preciso de paz para criar meus netos, meus bisnetos. Sossego bastante, que a gente de São Paulo nós não tem, aqui no interior de Bauru nós tem. O Edmilson, a Vera e mais 2.500 famílias dos assentamentos Morada da Lua e Canaã correm o risco de ficar desabrigadas. Isso porque os proprietários dos lotes ocupados entraram na justiça e conseguiram uma liminar determinando a reintegração de posse. Marcada para o dia 23 de maio, a decisão vem sendo questionada pelo Movimento Social de Luta dos Trabalhadores, o MSLT, que lidera as ocupações na cidade. Essa área aqui, ela está há 40 anos, aproximadamente 40 anos abandonada, e alguns grileiros se dizem ser dono da área, porque aqui antigamente passava uma linha férrea. Então, se passava uma linha férrea, comprova que aqui é uma terra da União. Este advogado representa os proprietários de quase metade dos lotes contidos na ação de reintegração de posse. Segundo ele, todos os terrenos estão regularizados. Ele é um loteamento registrado, aprovado. Você vai no cartório de registro público, você vê toda a documentação referente à legalidade dos loteamentos. E tanto é que os proprietários ali possuem as matrículas dos imóveis em seus nomes. É com base nisso, né, que uma vez ocupados os lotes, os proprietários se socorreram no judiciário. E os juízes, os 7 juízes, inclusive, aqui da comarca de Bauru, analisando esses documentos, houveram por bem conceder as medidas liminares para poder haver a reintegração de posse ali do local. Nunca houve um documento que demonstre que ali são áreas da União, ou de como quer que seja. Ali a legalidade daquele loteamento, que vem do começo do século, sempre são áreas com proprietários das antigas fazendas, que depois fizeram seus loteamentos, e esses lotes foram vendidos e revendidos até os proprietários atuais. Há um mês da reintegração, os membros do movimento se preocupam com o destino das famílias. Onde elas vão morar se elas saírem daqui? Porque o prefeito, a todo momento, quando ele foi se candidatar aqui a prefeito de Bauru, ele fez uma proposta para as famílias e se propôs de estar ajudando a gente de toda forma.
Para buscar uma alternativa, a Prefeitura se reuniu com representantes do INCRA, o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, para tentar viabilizar áreas para acomodar as famílias. Nós apresentamos uma proposta de parcelamento de áreas pertencentes ao INCRA, aqui anexa ao núcleo Otávio Razi, próximo à Vila Aimorés, né, que nós chamamos de Gleba 2, para que o INCRA destine para fins de habitação. Foi protocolado oficialmente, né, um parcelamento que vai dar em torno de 2.000 lotes. No entanto, esse protocolo precisa tramitar junto à Procuradoria do INCRA. Então, o nosso entendimento é que a Justiça não proceda à reintegração de posse no dia 23 de maio, porque a Prefeitura de Bauru não possui meios materiais para destinar essas famílias. Enquanto isso, as famílias ficam sem saber o que pode acontecer. Eu espero que ele já venha, mas já venha com um papel na mão, dizendo, ó, vocês vão para tal lugar, vai lá, vai ver o lugar, traga uns caminhão para colocar em cima, ou vocês vão ficar aqui. Vai tentar ficar, mas se não der para ficar, né? A gente vai lutar até o fim junto com eles aí para ver. Não tem para onde que ir, a última solução nossa é aqui mesmo. No próximo bloco, a gente continua a falar de ocupação de áreas urbanas. Vamos conversar com o professor da Unesp, José Chaides Alves. Continue com a gente, que o intervalo é bem rápido. Voltamos a discutir o impasse do MSLT em Bauru, que se insere numa discussão maior sobre o parcelamento do solo urbano. E quem vai aprofundar essa questão é o urbanista e professor da Unesp, José Chaides Alves. Chaides, muito obrigada por sua presença aqui no Unesp Notícias. Eu que agradeço. Chaides, nós vimos na reportagem que os integrantes do movimento, eles falam que são terras que não têm a posse regulamentada, essas terras que eles ocupam. São alvos de grilagem. Já os proprietários, já o representante dos proprietários, né, que conseguiu a reintegração de posse, afirma que são terras regulamentadas, que eles têm a matrícula. Falando de uma forma geral, esse processo de ocupação, eles estão de todo errados, os integrantes, em falar que foram, sim, terras que foram griladas, depois foram sendo revendidas, passadas para frente. Foi um processo que realmente ocorreu aqui em Bauru? Olha, não pegando a situação específica de onde eles estão, mas a região e Bauru tem casos concretos que mostram que esse processo no passado, ainda no século XIX, você tem várias situações de conflitos sobre a terra em Bauru. E esses conflitos foram sendo resolvidos, pacificados pela Justiça ao longo do tempo. É bem por aí. Nós temos um caso assim que eu acho que os gestores públicos conhecem muito bem, que é o caso aqui do Jardim Niceia. Uma demanda entre as famílias que chegaram em Bauru e que se diziam donas e que existem conflitos até hoje, né? Mesmo as pessoas tendo ocupado aquelas terras, e acho que ali já tem direitos consolidados, inclusive, que o Estatuto da Cidade coloca, a possibilidade do uso capião especial urbano e outras medidas que vêm sendo tomadas com outros instrumentos. Independentemente da legalidade ou não, bom, para a Justiça essa questão está pacificada porque as liminares estão sendo concedidas de reintegração de posse. Daqui a um mês, se eles não conseguirem recorrer dessa decisão, eles vão ter que deixar essas áreas. E são 2.500 famílias, um impacto social muito grande, né, para o município. E você acredita que esse seja um problema do município? É a cidade de Bauru que tem que resolver? E quais são os caminhos possíveis para resolver esse impasse? Olha, não só de Bauru, né? Eu entendo que provavelmente muitas dessas famílias nem sejam aqui do município, né? E talvez tenham um conjunto que seja. Mas independente disso, o Estatuto da Cidade, ele trata dessa questão do direito à habitação de uma forma ampla, né? E que é dever dos municípios resolver. Não só do município, mas do Estado, por exemplo. Isso aí eu entendo que, no mínimo, deveria ter uma ótica regional, né? O Estado também deveria ser chamado, assim como a União, para poder resolver uma questão que é básica, uma questão do direito à habitação, né? Do direito de moradia. Ali você tem crianças, você tem jovens, você tem senhoras, idosos vivendo com isso, e não é porque eles querem, né?
porque há uma carência, há uma necessidade social que não foi atendida. E no âmbito regional, talvez isso pudesse ser distribuído, né? Claro, lembrando que essas famílias devem ser abrigadas, né? Devem ter os seus direitos respeitados, mas não só o direito à moradia, né? O direito à educação, o direito a trabalhar, né? O direito ao lazer, né? Então, isso deveria fazer parte de uma forma mais ampliada, e o Estatuto da Cidade fala disso, de toda a consolidação do direito que as pessoas possuem. Agora, em parte, cabe ao município, sim, defender esses direitos de moradia das pessoas. Há dispositivos no Estatuto, no plano diretor, que permita a concessão de áreas do município diretamente para essas pessoas? Há. O que nós temos carência em Bauru, e eu venho debatendo isso há muito tempo, é que esses direitos não foram consolidados. Então, eu entendo assim, por exemplo, que não só essas famílias, mas os políticos, as pessoas que têm conhecimento e que defendem isso, deveriam estar buscando regulamentar esses instrumentos. Então, por exemplo, né, o plano de Bauru está para passar por uma revisão, né, até onde a gente está sabendo. E era um momento de a sociedade, né, definir da forma participativa quais são os locais da cidade que a moradia social, até para contemplar parte ou todo dessas famílias, deveriam ser distribuídas, ser organizadas e definir as novas EIs, né, um instrumento jurídico territorial chamado Zonas Especiais de Interesse Social, onde essas famílias pudessem ser abrigadas. E isso não tem a ver diretamente com a propriedade da terra. Uma vez definido de uma forma coletiva aonde seria a colocação dessas pessoas, até mesmo no próprio local que elas estejam hoje assentadas, ou ocupando esses locais, aí você tem outros instrumentos para discutir como conquistar essas terras de forma direta, ou por desapropriação pelo Estado, pela União, ou também como compensar os proprietários. E são vários instrumentos que Bauru até hoje não soube consolidá-los e regulamentá-los. Eu vou citar aqui alguns, né? Por exemplo, o primeiro é o direito especial de uso, quer dizer, na medida que você define esses locais, as pessoas que estejam ali, elas ganham um direito de que, enquanto não tiver um local correto, bem feito, juridicamente procedente, né, elas não devem ser expulsas. No mínimo isso, né, até que se resolva a situação jurídica da habitação e tudo mais. Você tem um instrumento chamado consórcio imobiliário, que é totalmente em parceria entre o poder público e a iniciativa privada, os donos da terra, onde a prefeitura pode entrar com infraestrutura, né? Não só a prefeitura, mas buscar recursos do Estado, da União, para fazer infraestrutura nesses terrenos, e aquele investimento que a prefeitura fez, mais a valorização que ela gerou naquilo ali, ser retornada para o município em lotes. Ou seja, a prefeitura não gasta com desapropriação de terra para resolver esse impasse. E os proprietários ficam com uma terra já com infraestruturas valorizadas, que elas também poderão vender e colocar no mercado, na sua parte. Existem instrumentos como a transferência do direito de construir, que também permitiria que, mesmo num local como este que as famílias estão ocupando, os proprietários fossem compensados, né, por potencial construtivo, ou no próprio local, em parte desses terrenos, ou em outras regiões da cidade, em outros terrenos que a prefeitura no plano definisse, e que aquele espaço, aquele potencial construtivo utilizado pudesse ser multiplicado por 2, por 3, no sentido de incentivo aos próprios proprietários. E mais uma série de outras possibilidades que desmistificaria essa ideia de que há um impasse absoluto dessas questões, mas precisa ter vontade política com a defesa desses direitos de moradia dessas pessoas. Tá certo, Chaides, muito obrigada por aprofundar essa discussão aqui. Eu que agradeço. Depois do intervalo, o assunto é escotismo. No Dia Mundial do Escoteiro, crianças e jovens demonstraram as habilidades e os valores que fazem parte do movimento. Voltamos num instante só.
Estamos de volta e vamos saber como fica o tempo nesta semana. Apesar do céu aberto de hoje, Bauru deve voltar a ter chuvas até quarta-feira. Os detalhes no boletim do IPMET. A semana começa com um tempo bom, com predomínio de sol. Mas a partir de terça-feira, já no período da tarde, já começa a se formar algumas áreas de instabilidade, a gente já pode esperar alguma chuva. Na quarta-feira, previsão de chuva a qualquer hora do dia, a gente vai ter a passagem de uma frente fria, então o volume máximo de chuva esperado vai ser na quarta-feira. Na quinta e na sexta-feira ainda pode ser esperado alguma chuva devido à proximidade desse sistema da frente fria. Durante a semana as temperaturas devem ficar estáveis, não devem oscilar muito, com temperatura mínima em torno de 16 graus e a máxima em torno de 27. Amanhã à tarde podem ocorrer chuvas isoladas em todas as regiões paulistas por causa da aproximação dessa frente fria. Em Bauru, as chances de termos chuvas amanhã ainda são baixas. Agora a umidade do ar é de 55%. Hoje os termômetros variaram entre 15 e 27 graus. Nesta terça, a mínima prevista é de 16 e a máxima de 28 graus. Este domingo foi o Dia Mundial do Escoteiro, um movimento que tem adeptos no mundo todo e busca passar valores como disciplina e lealdade. Para marcar a data, crianças e jovens de Bauru demonstraram publicamente algumas das habilidades de um legítimo escoteiro. O acampamento montado dentro do shopping tem direito a barraca e até fogareiro. Tudo isso para mostrar para o público um pouquinho das atividades que os escoteiros realizam. As habilidades desenvolvidas são diversas e aprender a acampar é só uma delas. A intenção do escotismo mesmo é passar valores como respeito à natureza e ajuda ao próximo. O movimento escoteiro, ele já resiste há 100 anos, mais de 100 anos, e nós estamos aqui justamente para isso, trabalhar principalmente valor, cidadania, o amor ao próximo, o respeito. O acampamento, como vocês podem observar, faz parte da nossa vida, a natureza, porque inclusive respeitar, valorizar, preservar, tudo isso, Se nós, não tivermos a natureza, como que vamos sobreviver? Então, em função disso, a gente tem esse valor maior ainda, agregado a todos os outros princípios. Nos grupos de escoteiros podem entrar crianças a partir dos 6 anos. Até os 11, elas são chamadas de lobinhos. Aprender esses valores desde cedo faz com que os jovens se tornem mais independentes. O Pedro, por exemplo, está no grupo há quase 1 ano e já entendeu os princípios do escotismo. Eu sempre quis tentar fazer o bem para os outros e ajudar. Estou aprendendo várias coisas novas ainda. E quem entra para o grupo não quer mais sair. A Janaína é escoteira há mais de 20 anos. Eu entrei principalmente porque meu irmão, ele havia entrado antes de mim. E aí ele falava tão bem, então gostava tanto das atividades. E aí eu também tive a curiosidade de entrar. Foi feito um trabalho durante muito tempo comigo, muitos anos. E eu hoje quero fazer esse trabalho com os meus escoteiros. E é por isso que por aqui tem gente de todas as idades. Em Bauru existem 2 grupos diferentes, o Guia Lopes e o Tiradentes. Eles se reuniram no domingo para celebrar uma data especial. Apesar de o grupo já ter bastante tempo em Bauru, tem pessoas que ainda não sabem que temos os grupos escoteiros, tanto o Guia Lopes, que é o nosso grupo, quanto o Tiradentes. Então, é também fazer com que a sociedade conheça, identifique os escoteiros não só como os vendedores de biscoito, que a maioria das pessoas imagina também isso, nos Estados Unidos, vendedor de biscoito. Mas não, que realmente as pessoas conheçam, tenham a possibilidade de identificar aquele grupo que fique mais próximo da sua casa, e que também façam parte de tudo isso aqui. O ambiente é diferente, mas as atividades são as mesmas realizadas ao ar livre, como hasteamento da bandeira e demonstração de um conhecimento bastante famoso, o de dar diferentes nós. Fundado em 1907, o movimento escoteiro é mundial e propaga conceitos como lealdade, cortesia, disciplina e até economia. Para alguns integrantes, a celebração foi ainda mais importante. Eles receberam cordões que simbolizam a conclusão de uma etapa. A Anália está há quase 10 anos no grupo e foi ela quem influenciou a mãe a também participar. Ela entrou pequenininha com 7 anos e através dela que eu entrei para o movimento. Fiquei
uns 2 anos, depois me afastei por motivo de trabalho. E por que você decidiu colocar sua filha no grupo de escoteiros? Porque lá eles aprendem na prática. Às vezes a gente não tem tanto tempo com os filhos, então lá é um ambiente totalmente saudável. Nós desenvolvemos 5 campos: o físico, o social, o caráter, o espiritual e o amistoso. Então, a gente aprende em todos esses campos. Quem é escoteiro garante: diversão e aprendizado tem de sobra. É um trabalho a longo prazo e é uma coisa muito interessante para trazer para a vida de um jovem hoje em dia, principalmente. O Unesp Notícias fica por aqui, a gente volta a se encontrar amanhã. E se você quiser rever o conteúdo desta e de outras edições, é só acessar o site da TV Unesp ou a página no Facebook. Tchau! Thank you.